Já que o medo é que se tranque a ação penal por completo e os demais sejam beneficiados, faço aqui perguntas e minha velha mãe, quando estava viva, dizia: filho, quem pergunta não merece castigo. Principalmente se pergunta sobre uma verdade. Pergunto, será que quando produziram essa ação penal número 1 de 2025, não se ativeram ao fato que tinha um parlamentar envolvido nela? Sabendo que tinha um parlamentar envolvido, será que as pessoas não teriam entendimento de que é claro que o partido desse parlamentar e o mesmo parlamentar não questionaria? Se sabiam disso que seria questionado, por que o fizeram? Será que fizeram exatamente porque um deputado federal e nada é igual a nada no Brasil? Ou será que fizeram porque sabiam que mesmo nós vencendo aqui, Ramagem, aqui na CCJ e talvez até no plenário, basta um partido desses que ideologicamente estão amparados por alguns ministros do STF, faça um questionamento. E lá, talvez 9-2, 9-3, e perderemos. Esse é o limbo jurídico que nós estamos vivendo. Quando eu questionei aqui em 2011 sobre a nossa Constituição Federal, a querida Constituição Federal, que agora parece que já não presta para muita coisa. Quando eu questionei o artigo 210 sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, eu fui chutado no meio da rua. Porque aqui diz uma coisa, mas o Supremo entendeu outra, o Conselho Nacional de Justiça entendeu outra. Aí eu fui para a imprensa e disse: se um artigo dessa Constituição não presta, não vale, os demais também não valem e serão questionados. Fui humilhado, envergonhado e agora estamos aqui, debatendo até onde vai a prerrogativa de um deputado federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste nesse momento. Eu estou aqui desde o início da sessão atentamente ouvindo e fico me perguntando, caso nessa ação penal estivesse apenas o nome de um deputado, talvez a casa teria um pouquinho mais de sensibilidade, inclusive os colegas de esquerda. Todavia, como nessa ação penal existe o nome de outras pessoas, e um desses nomes assombra a esquerda, que é Jair Messias Bolsonaro, que eles dormem pensando nele, acordam pensando nele, se desesperam pensando nele, e por isso querem, nesse momento, usar aqui o nosso querido deputado Ramagem como um exemplo que não deveria ser aqui colocado como, porque eu conheço Ramagem. Ramagem é um homem probo, honesto, é um brasileiro, é um patriota, é um pai de família. Eu nunca vi Ramagem erguer a voz aqui em tom contrário com qualquer um dos companheiros aqui dessa casa. Que fique registrado isso. De uma educação plena, e mesmo sendo às vezes achincalhado, humilhado, envergonhado, provocado, porque isso a esquerda é plena em fazer para tentar nos desestruturar emocionalmente, Ramagem sempre cordial. Eu queria fazer um apelo aos companheiros aqui do parlamento, seja de esquerda ou de direita, para que pensem no que nós estamos aqui votando nesse momento. Não é a defesa de uma pessoa, é a defesa de um mandato. É a defesa do parlamento, é a defesa de um parlamentar. No pleito passado, aqui nessa mesma comissão, eu consegui promover uma audiência pública sobre o artigo 53 da Constituição Federal. Trouxemos aqui várias pessoas, ex-ministros do STF vieram aqui para falar sobre isso. E eu fiz uma pergunta única a todas as pessoas que estavam aqui expondo. O manto parlamentar nos cobre até onde? E parece que nesses últimos dias, o manto parlamentar, Ramagem, foi colocado dentro de uma centrífuga. E ele encolheu, porque o manto parlamentar já não nos protege de mais nada. Não importa se eu estou falando aqui agora na CCJ, se eu estiver falando lá no plenário da casa, se eu estiver na rua, se eu estiver usando a minha mídia social. Nós temos medo. Hoje, a maioria dos parlamentares estão amedrontados pelo supremo poder, talvez aí sim a validade do nome supremo. Não existe um Supremo Executivo, não existe um Supremo Legislativo, mas existe um Supremo Judiciário. E hoje é conosco, amanhã pode acontecer com qualquer um. Jurisprudências podem ser criadas. Aqui mesmo foi citado súmulas que tiraram de nós as nossas prerrogativas. Porém, súmula e jurisprudência pode ser questionada, pode ser revogada, mas a Constituição Federal não pode ser rasgada. O artigo 53 da Constituição Federal tem que ser respeitado. Se o judiciário não respeita, se a imprensa não respeita, se os militantes de esquerda não respeitam, pelo menos os parlamentares de esquerda deveriam respeitar nesse momento. Parágrafo 3º diz exatamente o que nós estamos falando aqui. É esta casa que tem que dar o parecer de sim ou não, se esta ação penal deve continuar ou não. E agora eu fico me perguntando, deputado Éder Mauro, já que o medo é que se tranque a ação penal por completo e os demais sejam beneficiados, faço aqui perguntas e minha velha mãe, quando estava viva, dizia: filho, quem pergunta não merece castigo.
principalmente se perguntam sobre uma verdade. Pergunto, será que quando produziram essa ação penal número 1 de 2025, não se ativeram ao fato de que tinha um parlamentar envolvido nela? Sabendo que tinha um parlamentar envolvido, será que as pessoas não teriam entendimento de que é claro que o partido desse parlamentar e o mesmo parlamentar não questionaria? Se sabiam disso que seria questionado, por que o fizeram? E aí, peço aqui data máxima vênia aos senhores juízes que estiverem nos ouvindo. Será que fizeram exatamente porque um deputado federal e nada é igual a nada no Brasil? Ou será que fizeram porque sabiam que mesmo nós vencendo aqui, Ramagem, aqui na CCJ e talvez até no plenário, basta um partido desses que ideologicamente estão amparados por alguns ministros do STF, faça um questionamento. E lá, talvez 9-2, 9-3, e perderemos. Esse é o limbo jurídico que nós estamos vivendo. Quando eu questionei aqui em 2011 sobre a nossa Constituição Federal, a querida Constituição Federal, que agora parece que já não presta para muita coisa. Quando eu questionei o artigo 210 sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, eu fui chutado no meio da rua. Porque aqui diz uma coisa, mas o Supremo entendeu outra, o Conselho Nacional de Justiça entendeu outra. E aí eu fui para a imprensa e disse, se um artigo dessa Constituição não presta, não vale, os demais também não valem e serão questionados. Fui humilhado, envergonhado e agora estamos aqui, debatendo até onde vai a prerrogativa de um deputado federal. Nós não estamos aqui debatendo o mérito da questão, o mérito é em outro lado, embora alguns amigos aqui da esquerda já condenaram o Ramagem, a sua sorte, Ramagem, que eles são deputados. Que se fossem juízes, você já estava atrás das grades, talvez com 17 anos de cadeia. É o parlamento quem está em jogo nesse momento. Se nós, parlamentares, não esquecemos as nossas bandeiras nessa hora e atentarmos para o que está escrito na Constituição Federal, mais uma vez a Constituição será rasgada, mais uma vez se criará um limbo jurídico e mais uma vez nós perderemos tudo aquilo que nós estamos construindo ao longo dos anos aqui. O relatório do eminente relator, nosso deputado Alfredo Gaspar, é impecável. E eu quero aqui citar pelo menos duas frases que Vossa Excelência citou aqui, que isso aqui me deixou até emocionado quando eu vi alguém escrever isso. A imunidade parlamentar não se confunde com impunidade, sabemos disso. Não se pretende, pois, a completa irresponsabilidade do parlamentar, mas tão somente uma proteção quanto à intromissão de órgãos alheios ao parlamento, o que poderia acabar alterando sua composição oriunda da legítima e democrática vontade popular. Com efeito, dada a sua relevância pública e a visibilidade decorrente do mandato representativo, a opção de deixar o parlamentar exposto a numerosas e reiteradas ações judiciais exigindo responsabilização criaria um verdadeiro embaraço ao exercício do mandato, que é o que já está acontecendo, perturbando também o funcionamento da própria Casa Legislativa. Busca-se assim evitar que o medo, repito aqui, o medo de quem? Medo do parlamentar de agir como um parlamentar. Medo de ser punido por suas falas. Medo de ser punido por estar aqui representando o seu povo. As retaliações, o receio e a excessiva prudência coloquem o parlamentar em um estado de coação moral permanente. É assim que eu me sinto como deputado. Me sinto coagido. E isso tem que acabar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Muito obrigado, senhor presidente.